Bom dia a todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor, irmãos, e eu vou ler no livro de Levítico, eu vou falar de Levítico 16:10. 16 é o número do leão, aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo falando, que Jesus é a palavra de Deus. Por isso que é Levítico 16, Levítico capítulo 16, versículo 10. O leão da tribo de Judá falando para nós. O versículo 10 simboliza os 10 mandamentos falando para nós. Jesus é os 10 mandamentos, que são os 7 Espíritos de Deus com os outros 9 mandamentos que dá 16, o leão, Jesus Cristo. Então aqui em Levítico 16, versículo 10, Deus está mandando Arão fazer o sacrifício e também está profetizando a vinda de Cristo e o fim de Satanás. Olha o que diz a palavra diz assim: para Arão sacrificar um novilho, que esse novilho simboliza Jesus Cristo, que seria sacrificado por nós, que foi sacrificado. Depois manda que ele sacrificasse um bode também. E este bode representava também Jesus Cristo. Quando Deus falou para Arão sacrificar o novilho simboliza Jesus, que sacrificou para o cristão que crê que ele é o sacrifício perfeito. E quando falou para Arão sacrificar um bode, esse sacrifício do bode simbolizava para aqueles que via Jesus como inimigo, que o bode representa Satanás. Então, aqui fala de duas visões. Um via Jesus como novilho do sacrifício perfeito e o outro via Jesus sendo sacrificado como um bode. Por isso que muitos falavam que ele tinha demônio e tal, entendeu? Então fala de visão de duas visões. Uns via Jesus como um bode, como um demônio, e outros via Jesus como Deus e nosso Salvador. E é óbvio que ele era nosso Salvador, né? E depois Deus manda Arão escolher um homem para que este homem levasse um bode ao deserto e abandonasse para que o bode ficasse lá no deserto. E um bode, naturalmente, sem socorro, ele ia morrer lá. Só que tem um detalhe, irmão. Este bode que foi solto no deserto, ele simboliza Satanás. Aqui Deus estava profetizando que Satanás seria preso no abismo por 1000 anos, numa terra árida, onde não tem recursos. E Satanás ia estar em sofrimento, que apesar de tudo que ele fala e mente para o povo dizendo que ele é Deus, que ele é aquilo, não. Ele tem necessidades físicas, básicas, porque afinal de contas ele é uma criatura. Então no final dos tempos, Satanás será solto numa terra árida, onde não há recursos, e ele estará em tortura por suas próprias necessidades. E ele ficará preso no abismo por 1000 anos. Depois desse 1000 anos, ele será solto. Depois terá o juízo que Deus vai ressuscitar todos aqueles que seguiram Satanás aqui neste mundo, desobedeceram os 10 mandamentos e seguiram Satanás, se levantarão dos mortos e passará a viver com Satanás nesta terra árida, aonde será chamado Lago de Fogo. Por que Lago de Fogo? Porque nós somos criatura. Satanás também é uma criatura. Então a criatura ela tem necessidades básicas, as quais só Deus pode suprir. Então eles estarão numa terra árida, sem recurso. Então eles estarão em tortura, porque estarão passando necessidade. Provavelmente fome, necessidade básica. Por isso que Deus fala que lá será um lago de fogo. Porque você não terá recurso, alimentação. Você estará vivo, mas em tormento. Agora, quem morreu dentro dos mandamentos de Jesus Cristo, que são os 10 mandamentos, estará no paraíso. E Deus, como Deus é criador e pode criar todas as coisas, Ele cria alimento, cria condições para que você viva em paz e eternamente. Só Deus tem esse poder. Mas como Satanás passou a vida inteira dizendo que era Deus, ensinou o povo a abandonar Deus por causa dele, e o povo abandonou por interesse, estarão lá com Satanás no lago de fogo em tormento. Uma terra onde há necessidade e não há provisão. Serão torturados, escravizados, entendeu? Porque você está morando com o diabo, irmãos. Orai e vigiai. Salvação é só em Jesus, os 10 mandamentos. A paz do Senhor.